A gente está aqui na 18ª edição do encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e a gente vai conversar agora com o professor Edgar Lira, que é da PUC do Rio. Vamos conversar sobre o papel da filosofia no ensino médio. Ele que participou da primeira e da segunda versão da construção do texto da Base Nacional Comum Curricular. E da terceira versão não fez parte disso. Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre esse processo da construção do texto, o que mudou da primeira para a terceira versão e como é que você avalia esse processo, né? Essa terceira, por exemplo, com ao que nos parece uma participação grande das instituições privadas, trazendo um caráter mais tecnicista do ensino. Queria que comentasse como você viu esse processo e como, afinal, ficou para a gente, para a nossa área, a BNCC. Bom, a exigência, né, de uma base nacional comum curricular para o país ela é antiga, mas ganhou substância com o Plano Nacional de Educação, plano de 10 anos, né, até 2024. E o governo anterior, da Dilma Rousseff, tomou para si a tarefa de juntar uma força-tarefa, 130 e tantos colaboradores, para, enfim, construir uma primeira versão, quer dizer, do documento seria submetido à consulta pública. E assim foi. Era um portal chamado Portal da Base. Esse Portal da Base teve 12 milhões de contribuições até, enfim, a última extração. É claro, essa cifra tem que ser matizada, porque qualquer tipo de registro no portal, e o portal estava aberto para todo mundo, pais, professores, pessoas físicas, jurídicas, enfim, qualquer registro contava, né? O fato é que, de fato, houve uma consulta pública, aquilo que, de alguma forma, foi solicitado por essas pessoas que resolveram participar do processo foi digerido, né? Eu mesmo fiz parte da equipe que categorizou essas contribuições e, a partir dela e de outras interlocuções com a sociedade, com as universidades, com os colégios, se produziu a segunda versão do documento. E a ideia é que essa segunda versão fosse novamente a debate, aí presencialmente nos vários estados, etc. E veio o afastamento da presidente Dilma e então o documento foi finalizado, enfim, com maior pressa do que deveria, enfim, ter sido observada e entregue ao CNE. A partir daí, outro MEC, outras diretrizes, outro governo e, enfim, veio uma reforma, chamada Reforma do Ensino Médio, por medida provisória. A medida provisória 746, que em meses, né, tramitou e virou lei, a Lei 13.415. Eu me perguntava, quando soube, enfim, que essa lei seria mesmo aprovada, quer dizer, como é que a base, sobretudo a base para o ensino médio, ia dialogar, quer dizer, com esse novo formato do segmento, né, do segmento do ensino médio, que quando a gente trabalhou lá na primeira e na segunda versão, e quando a sociedade interagiu com o que estava sendo proposto, não tinha reforma nenhuma. Quer dizer, então a perspectiva era que pelo menos a base para o ensino médio teria que ser radicalmente modificada. E assim foi. Quer dizer, o MEC optou por seccionar, botou a educação infantil Fundamental 1 e Fundamental 2 na frente, promoveu modificações, mudou inclusive a própria linguagem, o léxico estrutural, de direitos e objetivos de aprendizagem para habilidades e competências, etc. Mas o fato é que chegou a um termo e publicou a Base Nacional até o Fundamental 2, deixando o ensino médio suspenso. Bom, aí ficou aquela expectativa, como viria o ensino médio. O processo de consulta não foi nem uma pálida sombra do tipo de consulta democrática que foi feita no governo anterior. Tanto que ela está aí até agora tramitando, né? Não se sabe se o CNE vai aprovar até o final desse mandato, quer dizer, o documento que finalmente está em julgamento. E o texto, como é que você avalia? Como é que ficou esse texto depois da terceira? O texto tem problemas sérios que vêm a reboque daquilo que a lei definiu, né? Quer dizer, a lei diz que agora você vai ter que ter o ensino médio com uma parte em percursos formativos, né? Por exemplo, derrubou a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia, transferiu isso para estudos e práticas. E a Base Nacional, em diálogo com essa reforma, ela acabou encontrando uma solução, né, entre aspas, que foi definir
competências e habilidades apenas para a língua portuguesa e matemática, deixando ciências naturais e ciências humanas sociais aplicadas, como passou a se chamar, apenas com competências gerais por área, né? Então, fica se discutindo como é que as escolas, lá na ponta, vão fazer para operacionalizar, quer dizer, esse tipo de diretriz, se, no final das contas, aprovada ela for. A gente tem aí uma eleição pela frente, um governo, muitos interesses em jogo, e eu acho que daí para diante as coisas ficam muito especulativas, né? Sim, de todo modo, a gente, tanto nessa eleição, mas na verdade um discurso que na verdade tem sido fomentado de alguma forma, a gente percebe uma certa campanha difamatória em relação à nossa área, do perigo da filosofia formando jovens, alega-se numa formação doutrinária, dogmática, marxista, né? Como se nossa área, a gente só se tratasse disso, né? E aí eu queria saber como é que você vê esse discurso, né? Como é que tem chegado até o ensino médio, né? O perigo da ameaça, né? Já é uma reforma que, né, uma base que retira a obrigatoriedade e é um discurso que reforça, né? Que é não só uma disciplina desnecessária, mas também perigosa, né? A gente faz 10 anos, né, de obrigatoriedade. O que mudou e qual que é o perigo da filosofia realmente sair do ensino médio e com o apoio até de uma narrativa que constrói o perigo da filosofia? Eu assim, num plano mais geral, quer dizer, independente da filosofia, eu te confesso que eu não vejo essa doutrinação ideológica alegada, eu não vejo sexualização precoce das crianças na educação infantil, enfim, se alguém sexualiza precocemente as crianças, não é a escola, mas é o mercado, é a moda, enfim. E eu acho até uma coisa um pouco estranha as pessoas imaginarem que as professoras, enfim, das creches, do segmento que vai de 0 a 5, 0 a 6 anos, quer dizer, pudesse compactuar com certas práticas, enfim, estereótipos que se imagina que existam. Não consigo ver. Do ponto de vista dos mais velhos, né, da universidade, um exemplo, eu diria, cabal, que você mesmo estava me lembrando, é que nós estamos fazendo um evento gigantesco, que é esse evento da Ampop. São não sei quantos GTs, tem 68. 60 e tantos GTs, tem 2 grupos de marxismo, né? Quer dizer, então eu não vejo que tanto Marx é esse que eles veem por toda parte. E mesmo quando se fala de marxismo, eu nunca sei direito do que estão falando. Porque Marx é um continente, é um autor que começou lá no doutorado dele tratando de Leucipo e Demócrito, quer dizer, dos gregos antigos, pré-socráticos, né? E que se espalha na direção aí do famoso Capital. Mas eu não consigo ver, são textos extremamente difíceis, né? A não ser o manifesto, que é um panfleto, que é uma coisa diferente, mas o resto são leituras, enfim, bastante sofisticadas, que, no meu modo de entender, se bem lidas, não se prestariam a essa doutrinação toda que se alega. Agora, no fundo, eu acho que o que há é um desconhecimento muito grande do que é, de fato, a realidade escolar, né? Quer dizer, muitas vezes os professores têm dificuldade de fazer os alunos prestarem atenção. Quanto mais de fazer a cabeça, doutrinar, enfim, as coisas precisam ser realinhadas do ponto de vista, enfim, desses julgamentos aí de doutrinação, eu acho. Sim, e a gente também tem percebido, agora são notícias recentes, né? O MEC, o Conselho, na verdade, o Conselho Nacional de Educação propôs que a porcentagem do ensino à distância no ensino médio seja de 30%. A gente também recebeu a notícia de que, né, agora no último mês, de que no ano passado o ensino à distância cresceu 17%. Por outro lado, esses cursos EAD, isso, né, na verdade, de graduação, tem uma nota, cai a nota, né, no ENAD. E há candidatos que defendam, né, que o EAD, o ensino à distância, chegue a 100% no ensino médio. Como é que você vê esse crescimento do EAD como resposta aos nossos problemas na educação? Bom, eu acho que tem aí um fenômeno, de fato, que é esse crescimento da oferta de EAD no ensino superior. Eu acho que, como toda tecnologia, ela pode ser usada com mais ou menos, enfim, propósito, né? Eu diria que EAD de qualidade é uma coisa muito difícil de fazer, artesanal mesmo, e caberia julgar qual é o tipo de EAD que está sendo oferecido. Por outro lado, eu acho que não se pode oferecer EAD para tudo, né? Nem para qualquer segmento, nem para todo e qualquer tipo de
enfim, de troca pedagógica. Isso tem que ser uma coisa muito seletiva, muito pensada, se o que está se pensando, em última análise, é a qualidade da educação, e não conveniências de mercado, né? Quer dizer, eu acho que esse é o ponto. Uma outra questão é o seguinte, essa reforma, quando ela propõe esses percursos formativos do jeito que ela propõe, eu, analisando tecnicamente o documento, eu entendo como inexequível, presencialmente, a prescrição que está posta ali. Quer dizer, você tem escolas, por exemplo, eu diria que o número que eu tenho são 50% das escolas de ensino médio, 50% dos municípios tem só uma escola de ensino médio, né? Quer dizer, é razoável esperar que essa escola de ensino médio possa oferecer 5 percursos formativos. Então me parece que tem uma conjuntura aí que deixou aberta a porta para, bom, então vamos resolver isso com o ensino à distância. Porque com o ensino à distância eu posso oferecer, diversificar esses conteúdos, né? Agora, a questão é saber qual é a qualidade, se de fato é uma coisa para inglês ver, ou se está se querendo ensinar de verdade, em que medida. Então tem uma inteligência pedagógica aí que precisa ser observada e senão as coisas ficam... Fora o fato de que a própria presença, né, o convívio com o outro também faz parte do processo educativo, né? Isso, o pessoal que... Tem meninos que precisam ir à escola para merendar, né? Quer dizer, o processo de socialização, a gente pode, enfim, estipular que vai botar ensino médio do Leme ao Pontal para todo mundo. Agora, a gente saber se isso vai funcionar, né? Quer dizer, precisamos perguntar seriamente o que se perde quando a gente priva essa criançada toda do convívio. É isso. Muito obrigada, professor Edgar Lira. Esse conteúdo foi gravado aqui na 18ª edição do Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Aqui no canal você encontra outras entrevistas que foram feitas aqui e todas as conferências dessa edição.